Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo da disciplina de Libras. Vamos encerrar o tema 1 conhecendo melhor sobre a formação do ouvido, o qual se estrutura na formação da linguagem de uma pessoa. Se você, ouvinte, já teve oportunidade ou momentos de ficar no total silêncio em seu mundo? Assim é o outro lado que você não conhece. Assim é o mundo do silêncio. E você, acostumado àquela poluição sonora, as mesmas imagens se tornam complexas quando, além da imagem, existe todo aquele som por trás. Para compreender tudo isso, vou trazer um resumo da parte anatômica do ouvido, as funções dos órgãos e suas particularidades, como patologias, alguns cuidados a fim de evitá-las e formas de detectar surdez precocemente. Como visto lá no ensino médio, o ouvido é dividido em 3 partes: ouvido externo, ouvido médio e o ouvido interno. O ouvido externo é composto pelo pavilhão auricular, conduto auditivo e o tímpano. O pavilhão auricular é essa cartilagem da orelha que fica externamente à cabeça. Ela funciona como se fosse uma antena parabólica que vai captar as ondas sonoras e enviar o conduto auditivo até chegar ao tímpano. Onde há essas bolinhas amarelas é onde se forma a secreção do cerume, a cera do ouvido, proveniente das glândulas sebáceas. A cera do ouvido fica no início do conduto auditivo e funciona como uma proteção do seu ouvido que visa proteger contra bactérias, micróbios, poeiras e até mesmo insetos. Caso você venha fazer uma limpeza incorreta do ouvido, introduzindo a haste flexível ao máximo que conseguir, você pode conduzir este cerume para o fundo do canal auditivo, próximo ao tímpano, ocasionando então uma surdez por condução, ou seja, você que provocou essa surdez, porém ela é reversível. Basta ir ao hospital e fazer uma limpeza do ouvido para retirar toda essa cera que obstruiu o tímpano de receber as ondas sonoras. O tímpano é uma membrana fina e esticada, que vai receber toda a informação das ondas sonoras e faz a tramitação entre o ouvido externo e o ouvido médio. O ouvido médio é composto pelos 3 ossículos, ou seja, os 3 menores ossos do corpo, que é o martelo, a bigorna e o estribo. Esses 3 ossículos vão vibrar entre si por uma cartilagem que fica entre um ossículo e outro, transformando assim as ondas sonoras em ondas mecânicas, levando essas ondas para o ouvido interno. O ouvido interno é composto pela cóclea e os canais semicirculares. A cóclea é onde ficam os líquidos cocleares, também responsável pelo nosso equilíbrio. Ele vai fazer toda a tramitação daquelas ondas mecânicas e transformando em energia, passando pelos canais semicirculares até chegar ao nervo coclear, que, por sua vez, vai transmitir toda a informação ao córtex auditivo no lobo temporal. A tuba auditiva, ou a trompa de Eustáquio, é este canal que liga o ouvido médio à faringe e ajuda a manter o equilíbrio, controlar a pressão do ar no ouvido. Já vimos em conteúdos anteriores que existem 3 tipos de surdos: o surdo oralizado, o surdo sinalizado e o surdo bimodal. Porém, falando da parte anatômica do ouvido, nós temos 3 tipos de surdez: o pré-parto, o periparto
e o pós-parto. A surdez pré-parto é aquela pessoa que ficou surda antes mesmo de nascer, quando a mãe ainda estava gestante. A maior causa de surdez neste período é a rubéola. Hoje no Brasil, essa doença já está bem controlada, mas a rubéola foi e é uma das maiores causas de surdez antes do nascimento. No período periparto, a maior causa de surdez é a herpes, doença sexualmente transmissível. Por isso, a importância do pré-natal a todas as mulheres gestantes. No período pós-parto, tem como maior causa a meningite, o fone de ouvido e a amamentação incorreta. A meningite é uma doença ocasionada em qualquer idade por agentes infecciosos, tais como bactérias, vírus e fungos, e pode ser fatal. Temos o fone de ouvido, que vem atingindo principalmente os jovens por utilizarem alto grau de volume. Com isso, antecipando a presbiacusia, que é o nome de uma doença devido ao fator idade. Essa surdez vai atingir seu tímpano precocemente. E por fim, temos uma causa que origina da amamentação. Antes de explicar, quero lembrar que a trompa de Eustáquio de uma criança é na vertical, conforme a imagem. A criança, quando está deitada para tomar sua mamadeira, o gogó, a mãe, o pai ou aquela pessoa responsável está dando o gogó deitado, totalmente na horizontal, sem nenhum travesseiro e com o bico da mamadeira cortado. E esse leite vai entrar pela trompa de Eustáquio até chegar aos ossículos, provocando então uma otite média. Então a criança vai chorar e os pais vão dar um remédio para dor, cólica, dar mais comida, sede e sono. E imagina várias coisas e esquece do ouvido. E como o remédio tira a dor e engana a doença, vai acabar provocando uma calcificação nos ossículos e uma surdez indesejada através da otite média. Agora eu lhe pergunto, qual a importância de conhecer a estrutura do ouvido? Justamente para não evoluir casos de surdez e para que você possa identificar não somente na sua profissão, mas na sua vida social e pessoal, situações que possam amenizar ou excluir situações de risco. E assim encerramos o nosso primeiro tema. Até o próximo capítulo. Abraços. Tchau.